Hoje eu tô de volta para responder a mais dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários, porque essa é mais uma edição do Saque Vetorizaí. E gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal que tá aqui para esclarecer tudo o que você sempre quis saber, mas não tinha para quem perguntar. Vou fazer aquele convite de sempre, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu joinha e já compartilha esse vídeo com alguém que você saiba que possa ser ajudado aqui pelo nosso conteúdo. Assim você ajuda os outros e ajuda a gente a crescer, tá bom? Essa é uma série que é feita por vocês, porque eu respondo as dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Então já aproveito também para te convidar para deixar o seu comentário aqui com a sua dúvida usando a hashtag SaqueVetorizaí, porque como eu sempre falo, a gente dá uma varrida procurando por essa hashtag para poder responder as perguntas que vocês deixam, tá bom? Então vamos lá começar. Primeira pergunta é do César Ribeiro, ele deixou essa pergunta no vídeo sobre como criar lettering 3D. Tenho uma dificuldade em relação ao Illustrator, não consigo salvar JPEGs ou PNGs sem os hífens no nome dos arquivos. Tem como desativar isso? Provavelmente você está salvando para web. O caminho de salvar para web, que é um atalho enorme, é o Shift Ctrl Alt S, é um caminho que vai otimizar os arquivos para serem publicados na internet, tanto em termos de peso, então você vai ter uma compressão muito mais eficiente lá do que você teria só exportando como, né, salvando como do lado de fora, mas ele também vai retirar os espaços, porque a gente não pode ter espaço em nome de arquivo que você manda para a internet, senão ele coloca aquele 20%, aqueles caracteres esquisitos no meio. Então, se você estiver salvando um arquivo que no nome dele você coloca um espaço, o Illustrator e o Photoshop sempre vão colocar um hífen no lugar do espaço. Para você resolver isso, ou você não salva por esse caminho, você pode pedir para exportar como PNG ou como JPEG, ou então você mesmo coloca um underline já sabendo que ele vai fazer isso. Então, ficam aí essas duas soluções. Outra pergunta do Alencar Arendt: quando eu vou mandar o logo para dentro do Photoshop, fica serrilhado. Você pode me dizer o que eu estou fazendo de errado? Bom, no Photoshop, os arquivos eles são abertos como bitmaps, né? Você até tem vetor dentro do Photoshop, mas uma coisa que pode estar acontecendo é você, de repente, exportar como imagem, não sei se é isso, tá? Exportar como um JPEG e você abrir lá, você observar que ele está serrilhado, mas na verdade o que você está vendo são os pixels da imagem. Se for isso, você pode experimentar exportar em mais alta qualidade para que você não tenha tão visível ali a linha de pixels que compõe aquele logo. Porque o vetor, via de regra, ele não tem serrilha. Você até tem uma visualização um pouco serrilhada que a gente tem dentro do Illustrator. Tem como você desativar isso marcando uma opção lá nas preferências que é Anti-Alias, esse é o nome dessa opção. Mas se é um serrilhado muito forte, eu precisaria ver a imagem, provavelmente são os pixels que você está observando, tá bom? Então exporta com mais qualidade para que você não tenha esse problema, beleza? Pergunta do Éder Rodrigues no nosso vídeo como usar guias e réguas no Illustrator. É possível rotacionar as linhas guia no documento sem precisar colocar ângulo? E ele fala que no Corel e no Inkscape é possível você trabalhar com a guia girando num determinado ângulo. No Illustrator isso também é possível. As guias elas têm comportamentos de objeto. Tudo que você tem que fazer é ir no menu exibir, pedir para desbloquear as guias e aí você vai poder fazer quase tudo que você quiser com elas. Você vai poder selecionar, mover, deletar e vai poder girar. Se você quiser girar num ângulo específico, também é possível. Você vai selecionar a linha guia e vai no painel transformar e vai colocar lá a porcentagem, né? A porcentagem não, a angulação que você quer girar aquela guia, tá bom? Então é desse jeito. A gente não deve nada ao Corel nesse sentido. Pergunta do Leonardo S. Menezes no nosso vídeo exportando arquivos de logo sem erro. Oi Gabi, parabéns pelo conteúdo. Obrigada. A propósito, como faço para salvar em .ai meus arquivos de texto? Pelo que percebi até agora, só consigo salvar as criações com fragmentos de texto quando transformo o texto em vetor/traçado, o que dificulta muito quando mais à frente desejo alterar a fonte dos textos. Vamos lá, eu acho que tem várias coisas aqui que estão acontecendo. Você pode salvar texto editável dentro do Illustrator, né? Tão simples quanto isso. Você vai copiar, sei lá, do Word, vai para o Illustrator, vai abrir uma caixa
de texto, né? E aí vai salvar, né? Sei lá, texto folder.ai. Se você não converter esse texto em curvas, ele vai estar editável para você ad eternum. Você vai poder sempre pegar aquele arquivo, alterar, trocar fonte, trocar o que você quiser, editando como texto. Mas se você converter em curvas, né, como a gente fala, ou criar contornos, que é o nome que esse processo ganha no Illustrator, o que você está fazendo é justamente tirar as propriedades de edição do texto. Então, para você poder salvar com um ponto aí editável, basta você não criar contornos. Lembrando que os arquivos de logo você tem que entregar para o seu cliente expandido, né, com a fonte lá que você usou transformada em objeto. Ela não pode ser entregue como texto editável, porque o objetivo é justamente o cliente poder abrir no computador dele, usar como ele quiser. Então ele não é obrigado a ter a fonte que você usou, primeiro de tudo, e segundo que isso poderia descaracterizar completamente o logo que você criou. Mas se você quiser salvar uma versão editável, é desse jeito que eu te falei, é só você não converter em curvas lá, criar contornos que fica de boa. Comentário do Cadu Santos no vídeo como não fazer um outdoor. Gabi, relação prática de arte com escolha de tamanho de fonte. Como saber? Bom, Cadu, só montando layout. Não tem muito como assim a gente falar de cabeça qual o tamanho exato que uma fonte vai ficar. A gente tem algumas noções, por exemplo, tamanho de corpo para texto corrido de livro, a gente sabe que vai variar entre 9, entre 12, né? 12 já é um pouco grande. Mas se você está fazendo um cartaz, o único jeito de você saber qual tamanho que vai ficar bom ali é você montando seu layout, você tendo ali a sua prancheta, o seu arquivo no tamanho certo. Então vamos supor que você está trabalhando com A3, você vai criar uma prancheta lá tamanho A3 e você vai criar uma caixa de texto e vai olhar e vai compor o seu layout, e aí ali na prática você vai saber qual o melhor tamanho. Isso quando você está trabalhando com arquivos 1 para 1, que é o caso, sei lá, do cartaz, como eu falei. Se você está trabalhando com outdoor, muitas vezes a gente trabalha com arquivos em escala, e eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, né, onde você deixou o comentário. Então, se você está trabalhando com um arquivo que é 1/10 do tamanho final, obviamente a fonte vai ficar com 1/10 do tamanho, e quando a pessoa na gráfica for imprimir o arquivo, ela vai aumentar e a fonte vai crescer junto com todo o resto do arquivo. Comenta aqui se ficou clara essa explicação, se era isso mesmo que você estava perguntando, tá? Dúvida da Dri Ferreira no vídeo criando um cartão de visita digital interativo. A meia dica funcionou muito bem, mas quando fui abrir o PDF no celular, os links não funcionaram. Por que será? Então, esse vídeo foi um dos vídeos que eu resgatei num outro vídeo que eu tenho falando sobre os meus erros, que é um vídeo muito bacana onde eu voltei, né, em tutoriais antigos e eu retifiquei informações que não foram tão claras e não permitiram que vocês conseguissem fazer bem feito aquele tutorial. E aí, bom, a dica que eu dei de você colocar o link direto dentro do Illustrator, ela vai funcionar se você abrir o PDF no seu computador. Mas aí, retificando a informação, né, repetindo o que eu falei nesse vídeo dos erros, ele não estava funcionando no celular e foi um erro meu de não ter testado em todas as plataformas. Nesse caso, você tem que levar o seu PDF para um site que gere links em arquivos PDF, e aí eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem o vídeo completo, onde eu dou essa informação, passo o link desse site, tá bom? Então tá aqui na descrição, não vou repetir, só porque eu já ensinei a como fazer isso lá, beleza? Tá aqui na descrição. Teve uma outra dúvida nesse mesmo vídeo, que foi do Bula FP. Ele perguntou se teria como colocar um QR Code numa placa, que ao ser lida, né, quando você lê lá com o seu celular o QR Code, no celular ele abrisse um cartão digital online como um site. Sim, você pode redirecionar o cliente, né, a pessoa que estiver lendo ali aquele QR Code, para qualquer lugar. Então basta você hospedar no seu site uma versão provavelmente em imagem, vai funcionar melhor, né, do que em PDF, mas uma versão JPEG que você vai colocar lá no seu site, e aí quando a pessoa for aproximar o celular e captar o QR Code, ela vai ser jogada para essa página. Tão simples quanto isso. Em vez de você direcionar para o site, né, para a raiz do site, você direciona para esse cartão de visita. Mas eu não vejo tanto sentido nisso não, tá? Eu acho que já que você está fazendo a pessoa ler o QR Code para que ela tenha mais informações sobre o seu trabalho, eu acho mais jogo você mandar direto ali para a home do site, tá? Mas é a minha opinião. Você não precisa concordar, não precisa fazer, beleza? Mas
Pensa nisso, se não é mais jogo, você fazer desse jeito. Pergunta da Larissa Silva, ela comentou no vídeo anterior do saque, o saque Vetoriza aí 2. Ela falou o seguinte: Gabi, cartão de visita gosto de fazer no Photoshop, porém não está salvando em PDF. Posso exportar o arquivo para o Illustrator e salvar em PDF? Larissa, uma coisa que eu tô careca de falar aqui no canal. Peça gráfica que tem texto tipo cartaz, folder, cartão de visita, eu não recomendo que você faça no Photoshop, porque quando você exporta, você perde nitidez no texto, que poderia estar sendo exportado como vetor e vai ser exportado como imagem, porque o Photoshop é um programa para manipulação, para gerenciamento de imagens bitmap. O fato dele não estar exportando em PDF pode ser algum bugzinho, alguma coisa, porque a princípio o Photoshop não tem problema nenhum para exportar PDF, funciona bem, mas daí, considerando isso que eu falei antes, aproveita que você não está conseguindo exportar em PDF e leva essa arte para o Illustrator. Leva, de repente, se você tiver uma cor, uma imagem de fundo, uma cor, alguma coisa de fundo, exporta isso como imagem, como um PNG, leva para o Illustrator e se eu fosse você, eu faria de novo a parte textual, ainda mais que é um cartão de visita, não é, né, um livro, tipo, é uma coisa muito curtinha. Eu faria de novo no Illustrator para poder exportar um PDF ali lisinho, né, a partir do Illustrator, tá bom? Mas o Photoshop não tá exportando, me parece mais um bug mesmo do que algum problema, né? Normalmente isso não acontece, ele exporta PDF numa boa. Carlos RH2 comentou no nosso vídeo sobre como criar um mockup do zero. Alguém sabe como faço para configurar a ferramenta Zoom do Illustrator como antigamente? Ele não disse o que seria esse como antigamente, mas eu suspeito que ele esteja falando do zoom animado. Das versões mais recentes, né, para cá, da versão CC para cá, a gente tem o zoom animado, que é aquele zoom que ele em vez de você ficar dando pulos, né, conforme você clicou, aproxima, clicou, aproxima. Você tem um zoom dinâmico que vai e vem conforme você ou usa o scroll do mouse ou você usa a ferramenta Zoom mesmo. Para você desativar isso, eu entendo que se você quer resgatar o zoom de antigamente, você quer desativar o zoom dinâmico, você tem que ir no menu editar, pedir para abrir a janela de preferências e escolher a abinha de desempenho. Lá dentro você vai ver que tem uma caixinha de zoom animado, é só você desmarcar essa opção. Vale acrescentar que a opção de zoom animado não funciona, por exemplo, no modo de contorno. Se você estiver trabalhando naquele modo em que você consegue visualizar só o contorno dos objetos, né? Quando a gente dá o Ctrl Y, o zoom animado não funciona lá. Então, se você já se perguntou por que o zoom parou de funcionar, é por conta disso. É só você sair do modo de contorno que ele volta, né? Essa funcionalidade volta a estar ativada. A Lê Faganello perguntou no vídeo sobre como criar um baralho. Muito boa, Gabi. Como faço para deixar claro para a gráfica que quero essas bordas arredondadas para as cartas? É alguma marcação no programa? Bom, isso aí é uma faca especial. Eu nem vou me alongar muito, eu só vou colocar aqui para você, Ale, o link do nosso vídeo sobre como criar uma faca especial, que vai explicar tudo o que vocês precisam saber. Vai ser muito mais produtivo do que eu ficar tentando explicar o que já está explicado lá. Vocês vão captar muito melhor, tá bom? Então tá aqui, mas isso é uma faca especial, é só seguir as recomendações desse vídeo que vai dar tudo certo com a gráfica. Pergunta do ArcDrake 221. No vídeo InDesign basicão. Dá para fazer e-book com InDesign, né? Para cursos na Hotmart com ele? Ou é só para gráfica? Não, o InDesign ele vai diagramar qualquer tipo de conteúdo, seja ele um conteúdo para ser impresso, seja ele um conteúdo para publicação digital. Inclusive, quando você salva o PDF, você tem a opção de salvar um PDF interativo, onde você vai poder ter links, você pode colocar vídeos. Então, acho que dá um vídeo muito legal sobre isso, a gente falar sobre PDF interativo. Comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo sobre isso, tá bom? Mas o InDesign é pau pra toda obra, serve para tudo, para online ou para impresso. Severino Francisco perguntou no vídeo animando seu primeiro personagem no Character Animator. Como posso baixar a ferramenta Adobe Character Animator? Essa pergunta parece uma pergunta básica, mas a verdade é que muita gente comenta nos nossos vídeos como que você baixa o Illustrator, se o Illustrator é gratuito. No caso aqui ele está perguntando como que você baixa o Character Animator. Todos os programas da Adobe são programas pagos, você precisa ter uma assinatura para poder
ter acesso a esses programas. Mas é possível você ter uma versão de avaliação durante uma semana de qualquer programa da Adobe. É só você ir no site adobe.com que você vai ver lá, tem como você baixar essa versão de avaliação e depois de 7 dias você decide se você vai assinar ou não, mas é possível você testar aí para poder conhecer o programa antes de assinar de fato. Pergunta do Paulo Ricardo, que não é o do RPM, no vídeo Tudo de Novo no Illustrator 2022. Oi Gabi, eu trabalho com produtos personalizados e crio todas as minhas artes no Illustrator. Porém, invejo um pouco o Corel porque já vi que é possível fazer mockups utilizando imagens e aplicando na perspectiva do objeto, como canecas, camisas e garrafas. Você sabe dizer se é possível fazer o mesmo no Illustrator? Bom, o programa de imagem e de mockup mesmo da Adobe é o Photoshop. O Corel, ele tem mais ferramentas de manejo de imagem bitmap do que o Illustrator. O Corel, ele tenta um pouco ser tudo para todos, né? Ele tem coisas ali que a gente vai encontrar só no Photoshop, quando a gente está trabalhando com, né, os softwares da Adobe. Mas dependendo do projeto que você quiser fazer esse mockup, se você tiver, como você falou, trabalhando com uma caneca e você quiser colocar uma ilustração que é frontal, você pode fazer isso, você consegue aplicar ali e dá para resolver de boa. Se você quiser fazer uma aplicação que seja mais customizada, que tenha uma perspectiva ou que siga um amassado da camisa, alguma coisa assim mais elaborada, aí é melhor você ir realmente pro Photoshop. O Illustrator não vai dar conta, vai ficar meio fake. Mas ó, vou te falar, tem muito mockup pronto de Photoshop, gratuito ou pago, se você quiser comprar, pra você baixar na internet. Então eu te recomendaria de ir pro Photoshop quando for uma coisa mais elaborada, eu acho que vai ficar mais legal. Pergunta da Elissandra Patrício, no vídeo Como Dominar a Pen Tool. Oi linda, como desativou o traçado da Pen Tool no Illustrator? Novamente, assim como o caso do zoom animado, eu tô deduzindo que a Elissandra tá falando daquele elástico, que é uma ferramentinha, é uma guiazinha que aparece por padrão quando você instala o Illustrator. Ela vem por default ativada e quando você desenha com a Pen Tool, ele dá uma simulação de como vai ficar a sua curva, né? Se você parar com um ponto aqui, aqui ou aqui. No caso, eu não gosto de trabalhar com isso ativado. Você desativa isso indo lá no menu Exibir, Preferências, e aí no submenu Seleção e Exibição de âncora, você tem lá embaixo o último item, Ativar elástico para as ferramentas Pen Tool e curvatura. Basta você desativar isso daí que o elástico vai sumir da sua vida. Comenta aqui embaixo, Alessandra, se você assistir esse vídeo, se era isso que você estava procurando, tá bom? Mas fica a dica. Pergunta do Júnior Pereira. Gabi, sua linda talentosa. Obrigada. Já que estamos falando aqui de logo, vou mandar uma perguntinha pro saque. Como definir a redução máxima de um logo? Ajuda nós, pois claro, hashtag vim da lista. Ele veio da nossa lista de transmissão do WhatsApp. Você quer entrar na nossa lista? Você quer poder mandar dúvida, receber vídeo antes de todo mundo? Então entra aqui, manda uma mensagem com seu nome para esse número que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Que a gente vai te botar na lista aí, na lista VIP do Vetoriza aí. Bom, esse tema também rende um vídeo só para ele. Você, inclusive, me deu uma ideia. Eu vou explorar isso aqui num tutorial só sobre redução de logo, mas isso é no feeling. Você tem que ir reduzindo, imprimir, olhar. Dá para várias pessoas lerem, pessoas que usam óculos, pessoas que têm baixa, né, capacidade visual. Quanto mais gente você puder envolver nesse processo, porque você tem que considerar assim que aquela redução que você está definindo naquele momento, que vai para o manual da marca, é para que quem for pegar posteriormente o projeto, né, para de repente colocar ali numa assinatura, né, de um banner, de um cartaz, você tem que garantir que essa redução mínima seja legível ainda assim. É realmente imprimindo, olhando, afastando, aproximando, tá? Nesse teu feeling de designer, assim, o teu olho apurado, você vê quando você começar a perder legibilidade, você já alcançou a sua redução mínima, tá bom? Mas não tem uma ciência não, assim, é realmente você ir fazendo e olhando. O último comentário que eu vou ler não é uma pergunta, mas é uma sugestão do Driz. Ele deixou essa sugestão no vídeo que foi ao ar esse mês sobre logos dos anos 90. É um vídeo que tá muito legal. Se você ainda não assistiu, vai lá correndo assistir depois que esse vídeo aqui acabar. E ele falou o seguinte: amei esse vídeo, tava pouco farofado, foi boa. A estética noventista é muito boa. Por favor, traga mais conteúdos como este e vestida a caráter também, se possível. Afinal de contas, vocês adoram uma palhaçada, né? Fica de sugestão aqueles logos dos anos 30, 40 ou até o oitentista também seria legal. XOXO
que nem quando terminava as cartas antigamente. XOXO é também os fãs de Gossip Girl, né? E aí eu quero saber, vocês querem que eu traga novamente esse tema de logos de antigamente? Eu até abri essa enquete lá no meu Instagram, perguntando se vocês queriam que a gente criasse uma nova série em cima disso. Eu acho que dá uma série bem bacana, dá pra fazer umas palhaçadas, dá pra se vestir de época, mas a gente pode jogar esse olhar aí pros logos de antigamente, do início do século, do meio ali, anos 60, 70, até chegar aos dias de hoje. Comenta aqui se você quer uma série sobre isso também, sobre logos de época. Acho que seria bem legal. E é isso, galera. Estamos encerrando mais uma edição do Saque Vetorizaí. Não esquece de mandar pra gente a sua pergunta usando a hashtag SaqueVetorizaí e compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a ganhar o nosso Play de Prata tão sonhado e chegar nos 100 mil inscritos, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!